importante eu trabalhar o improviso na comunicação? Se sempre eu ouvi falar que eu preciso fazer sempre usando o roteiro, pensando no que eu vou falar, trabalhando isso, por que eu deveria trabalhar o improviso? O improviso, ele te ajuda nesse momento de imprevistos. Por exemplo, digamos que você esteja numa apresentação e alguém te faça uma pergunta que não estava no script, ou você acontece algo, acaba a luz, ou tem algum imprevisto que não estava ali no roteiro. O improviso, trabalhar o improviso te ajuda a pensar rápido na situação. Então, qual que é basicamente o princípio do improviso? É o não pensar. Eu gosto de dizer que nós temos dois trabalhadores, como se nosso corpo tivesse dois trabalhadores, o nerd e o doidinho. O nerd é aquele racional, então tudo que você for fazer com extrema precisão, você entrega para o nerd. Ele é muito bom, só que ele é lento. Por quê? Porque ele precisa pesquisar muito, e se você entregar algo rápido para ele, ele trava. E o doidinho? O dedinho ele é muito rápido, mas assim, nossa, dá um medo de confiar nele. E quando você está numa situação de imprevisto, você precisa acionar o trabalhador doidinho, porque ele vai rapidinho pegar tudo que você já viu, ouviu e sentiu em algum momento da sua vida sobre aquela situação e vai trazer. Mas o erro é quando você passa a tarefa para o doidinho, ele traz e você, com medo de falar, você entrega primeiro para o nerd. O nerd vai travar, porque ele vai dizer: não, pera lá, mas será que tá certo? Será que tá legal? Então, a tendência é a pessoa travar e não conseguir desenvolver. E o improviso é o falar sem pensar. É quando o doidinho vai buscar tudo de informação e ele fala, e você só fica sabendo o que ele trouxe de informação depois que você já falou. Improvisar é ter confiança em todo o conhecimento que você já tem. E quando você exercita esse improviso, você começa a saber e sentir confiança que você tem todo o conhecimento dentro de você e que sim, vai dar tudo certo. Mas é importante você confiar e não travar esse processo. E treinar improviso, você pode fazer isso em casa, você pode pensar numa história e contar sem pensar. Esse é o princípio do improviso. Quando você consegue treinar, fica muito mais fácil. Agora, uma dica: eu uso muita técnica de improviso para criar conteúdos. Por exemplo, quando eu penso, o que eu vou falar sobre esse assunto? Eu ligo a câmera e começo a falar sem pensar. Depois eu escuto e falo, nossa, que interessante esse conteúdo. E depois eu pego e organizo esse conteúdo. Então, me ajuda muito a trabalhar a técnica do improviso. É importante sempre você pensar a fazer as coisas de forma estruturada, mas no momento certo, quanto mais você trabalhar o improviso, vai te ajudar a ter mais naturalidade e segurança para lidar bem com os imprevistos.